No próximo dia 19, no sábado, comemoraremos a festa do Santo Patriarca São José, pai de coração de Jesus, esposo castíssimo da Virgem Santíssima, padroeiro da Igreja Católica e também nosso Pai e Senhor. Depois de Nossa Senhora, a devoção a São José, aquilo que se refere à devoção aos santos, é a mais importante do cristianismo. Por isso, vamos refletir sobre essa devoção hoje. Antes, penso que seja conveniente saber muito bem, né, o que é ter devoção a um santo, ter devoção a uma santa. É admirá-los por ter vivido tão bem a sua união com Cristo, a sua identificação com Cristo. Porque é isto que nós queremos ser, a isto nós queremos tender, queremos alcançar essa identificação. Então, nós olhamos para esses homens, para essas mulheres que alcançaram um grau muito elevado dessa identificação. Por isso, nós temos devoção, nós admiramos esses homens e essas mulheres. E isso nos leva, logicamente, a recorrer a eles, né, para que intercedam por nós junto de Deus, a fim de que nós também alcancemos essa santidade, essa perfeição, essa identificação com Cristo. Alguém poderia questionar, né, esse segundo aspecto da devoção de um santo. A primeira talvez não seja muito questionável, né? Admiração, né, por uma pessoa exemplar. Mas alguém poderia entender por que pedir, né, a intercessão de um santo. Não é mais conveniente pedir diretamente a Deus, fazer as nossas súplicas diretamente a Deus, né? Pedir aquilo que necessitamos e orar para Deus diretamente? Bem, em primeiro lugar, pedir a intercessão de um santo não é algo absolutamente necessário, essencial no cristianismo. O essencial é dirigir as nossas preces a Deus. Porém, recorrer aos santos é algo lógico, é algo bom e conveniente, né? Eu diria até necessário para quem não se sente digno de recorrer diretamente a Deus e fica mais à vontade recorrendo a um intercessor. Além disto, a própria humanidade santíssima de Cristo, ela é uma intermediária entre Deus e os homens. A única, sem dúvida, né? Mas tudo aquilo que, de alguma maneira, está unido, né, está envolvido com a humanidade santíssima de Cristo, exerce um papel de intermediação. Papel secundário, primário é a humanidade santíssima de Cristo, mas o que estiver envolvido, as pessoas, as circunstâncias que estiverem envolvidas com a humanidade santíssima, exerce esse papel de intermediação. E ninguém se envolveu tanto com Jesus Cristo como Nossa Senhora e São José. Deus quis ser criado, quis ser amado por eles. Não é uma invenção da igreja, uma invenção dos apóstolos, uma invenção dos primeiros cristãos, ou seja quem for, né? É uma invenção de Deus. Deus quis essa intermediação, né? Deus quis vir ao mundo se encarnando numa família, tendo um pai, tendo uma mãe, quis ser educado por um pai, tudo isso, vontade de Deus, né? Jesus Cristo
poderia ter dispensado essa intermediação, como haverá de dispensar na sua segunda vinda. Ele não virá. Os anjos virão juntos, mas não como precursores. Jesus Cristo vai se apresentar a todo mundo claramente, sem intermediação nenhuma, né? Mas na sua primeira vinda, e nós vivemos sob a influência, né, sob o influxo dessa primeira vinda, Jesus Cristo quis contar com essa intermediação de Nossa Senhora, com a intermediação de São José. Por isso que quem tem devoção a eles, e num grau menor aos outros santos e santas, está identificando-se com a vontade de Deus. Pedir a intercessão dos santos, recorrer à sua pessoa, é algo que Deus quer. Portanto, é bom que tenhamos essa devoção e que recorramos à intercessão de São José. Um esposo e um pai encontra nele uma ajuda especial para ser mais carinhoso, mais serviçal para com a sua esposa, para com seus filhos, porque São José foi um esposo exemplar, foi um pai de família especialíssimo, além de ter sido um bom trabalhador que ganhou a vida honestamente, o esforço do seu trabalho, das suas mãos, da sua inteligência, sustentou a família de Nazaré, servindo com primor aos cidadãos de Nazaré. Talvez a maior propagadora da devoção a São José, pelo menos aquela que deu início a uma propagação mais abrangente na Igreja, foi Santa Teresa, no século XVI. A devoção a São José, ela começou a ser mais vivida no século XII, mas ainda é muito incipiente. Santa Teresa deu como que um avanço nessa intercessão, pondo São José como um modelo extraordinário. E São José Maria inspirou-se muito nela para ter essa devoção, porque tinha devoção a Santa Teresa, porque era sua conterrânea, porque é mestra, doutora da Igreja, doutora de oração, e naquilo que diz respeito a São José, ajudou muito São José Maria a tê-la também. São José Maria também se chamava José Maria. Depois ele quis juntar os dois nomes, formando José Maria. E sendo José, ele comemorava com muito gosto e muita alegria o seu onomástico. Na Europa, o costume maior é comemorar o onomástico, ou seja, o dia que o seu nome dá, o nome de um santo lhe dá, né, o seu nome. E assim, no dia 19 de março, São José Maria comemorava essa festa. E um artigo sobre a viagem de São José Maria ao Brasil, em 1974, diz-nos assim: seria interminável enumerar aqui os ensinamentos de São José Maria ao longo destes dias. Mas é necessário destacar, porque fomos testemunhas, seu amor à Santíssima Eucaristia, sua filial devoção à Mãe de Deus e Mãe Nossa, sua veneração e carinho pela hierarquia ordinária da Igreja. E também sobressai, como uma das principais descobertas desta viagem, já desde o princípio, uma devoção mais teológica e, portanto, mais cheia de afeto e de profundidade ao patriarca São José, unido inseparavelmente a Jesus e a Maria. Concretamente, São José Maria veio ao Brasil e trazia como propósito, como empenho, tentar colocar São José na contemplação dos mistérios dolorosos do terço, do Santo Rosário.
Ele já o fazia com relação aos mistérios gozosos e não tinha dificuldade nenhuma de, ao contemplar os mistérios gozosos, a encarnação, o nascimento de Jesus, São José, muito presente nessa vida de infância de Nosso Senhor. Também conseguia pôr muito bem São José nos mistérios gloriosos, já que são mistérios que dizem respeito à glória de Jesus Cristo. Então, São José está junto com seu filho, São José está junto, com a glória de Jesus Cristo, então, portanto, a ressurreição, a assunção, a glorificação, Nossa Senhora, tudo, São José. Agora, ele não conseguia, não existia naquela época ainda os mistérios luminosos. Ele não conseguia pôr São José nos mistérios dolorosos, porque, afinal de contas, São José não estava mais durante a paixão de Nosso Senhor. Então, como fazer? E, num daqueles dias, em São Paulo, num passeio, numa caminhada, ele descobriu. E depois ele contou a sua descoberta. Faço as suas vezes. Faz-se de São José. Então, contemplo a paixão de Cristo como se fosse São José. Isso me ajuda. É um pequeno truque que lhes ensino, que não é ser idiota. Isso é ter coração de homem e não me dá vergonha. E também desenvolveu bastante, também nessa sua vinda ao Brasil, a ideia de que tanto Maria Santíssima como São José estariam muito próximos de cada sacrário onde está Jesus Cristo. Porque se eles conviveram tanto com Jesus Cristo está no sacrário, está aqui ressuscitado. Mas podemos imaginá-lo naqueles anos de Nazaré, tantos anos que conviveu junto com Maria e José, e, portanto, é lógico também que eles estejam muito próximos de cada sacrário da terra. Penso que podemos considerar a nossa devoção a São José sobre 4 aspectos. Haveria que considerar outros aspectos mais, mas vamos nos fixar em 4 aspectos. E o primeiro que nós podemos considerar é que ele se santificou como trabalhador exemplar, exercendo um ofício simples, um ofício normal, pelo qual tantas pessoas ganham a vida, fazendo o seu trabalho, sua profissão, seu ofício. Assim foi São José. Isso torna muito querido também por nós, na obra, a figura de São José, além de que São José Maria quis que ele fosse, junto com Nossa Senhora, o principal padroeiro da obra. Nós que temos, como que o carisma de querermos identificar-nos com Cristo através da vida cotidiana de trabalho. E São José foi isto, santificou junto com Jesus, trabalhando com Jesus, santificou no seu trabalho. Foi um homem santo através do seu trabalho. São José, ele também nos pode ajudar a que a nossa piedade eucarística seja mais fervorosa. Afinal, como acabei de dizer, José teve uma intimidade muito grande com Jesus, o abraçaria, o comeria de beijos, se pudesse. São José Maria olhava para São José como aquele que nos deu o pão dos anjos, o pão do céu, Jesus Cristo. Ele nos ofereceu Jesus Cristo para que nós pudéssemos alimentar-nos dele. Nesse aspecto, nós temos na Sagrada Escritura uma figura de São José, que é o José do Egito, filho de Jacó. Sabemos como ele foi governador do Egito, teve aquele sonho em que Deus lhe revelou que haveria 7 anos de seca em toda a terra, ou melhor, 7 anos de fartura e depois 7 anos de seca. E ele, então, como governador, primeiro, se fez governador, porque interpretou esse sonho do faraó,
E o faraó fez governador para que ele cuidasse disso, então, como fazer, né? E ele, então, cuidou para que naqueles 7 anos de fartura, os celeiros do Egito estivessem cheios de trigos, para que quando chegasse a fome, os 7 anos de cega, todos pudessem ir a José, como iam ao faraó, falando, estamos com fome, com a panela vazia, temos comida. E o faraó dizia, vão a José. José tem comida para vocês, comprem dele. E assim é que também São José Maria quis que em cada sacrário, cada chave do sacrário, dos centros da obra, tivesse um chaveirinho com a imagem de São José e atrás essa expressão, né, do faraó, referindo-se a José do Egito, mas nesse caso referindo-se a São José. Ide a Yosef, ide a José. E por que São José Maria quis que esse chaveirinho tivesse presente em todos os sacrários, as chaves dos sacrários dos centros da obra? Porque em 1935, São José Maria tinha montado o primeiro centro do Opus Dei, como este, né? Um centro onde se pode receber uma formação do espírito da obra, mas ele já tinha conseguido a autorização do bispo para ter o sacrário, para ter Jesus Cristo no sacrário, para celebrar a missa no centro, mas ainda faltavam algumas peças, alguns elementos para que isso pudesse ser efetivado. Faltava um cálice, faltava talvez o sacrário, faltavam algumas peças. E o fato é que no dia 31 de março de 1935, chegou no centro, aquele centro de Madrid, primeiro centro da obra, chegou um senhor que entregou todos esses elementos que faltavam para que ele pudesse, então, completar o oratório, para que pudesse celebrar a missa. Quem recebeu aquelas peças, aqueles elementos, depois não soube dizer quem era, qual o nome dele, só soube dizer que é um homem de barba. E aquela pessoa sumiu, desapareceu, e essa José Maria, assim como considerou, foi através de São José, né? Afinal, um homem de barba, né? Assim, né? Ele pedindo a São José, naquele tempo, naquele mês, né? Para que ele intercedesse, para que ele conseguisse. Então, foi São José que intercedeu. Por isso, desde então, ele quis que houvesse esse detalhe de amor, de carinho, de devoção a São José com relação à Eucaristia, a Jesus Eucarístico. Mas São José é, sobretudo, um mestre de vida interior. Ninguém como ele pode nos ensinar tão bem a orar, a aproximar-nos da santidade de Deus, a estarmos em intimidade com Deus. Ele soube aproveitar muito bem esse privilégio de conviver intimamente com o Verbo encarnado. Se São João, admirando, manifesta aquela admiração por ter tocado no Verbo da vida, eu toquei no Verbo da vida, eu recostei a minha cabeça no peito de Jesus. Imagine José, né? Pegando naquele momento do nascimento de Jesus, pega no seu colo, beija, abraça, e tantos dias da sua vida fez assim, né? Por isso, ele, depois de Nossa Senhora, tratou a Jesus Cristo com tanto carinho, com tanto amor. Deus quis ser criado e amado por ele. Quis vir ao mundo se encarnando numa família. Não é difícil imaginá-lo olhando durante longas horas a Jesus menino, enquanto dormia, a oficina que ele tinha, né? Agora estive em Jerusalém, visitei a igreja, ou melhor, sim, estive em Jerusalém, mas também estive em Nazaré, visitei a igreja de São José que fica em Nazaré, e é interessante que o local, então,
enfim, escavações que indicam que provavelmente tenha sido lá a casa da Sagrada Família. E a oficina de São José fica no porão. Se desce umas escadas, e a gente vai até o porão daquela gruta, daquela casa, né, onde São José trabalhava junto com Jesus. Quantas conversas eles não teriam tido? Quantas conversas de pai para filho? Íntimas conversas. Quantas coisas São José não terá ensinado ao menino Deus? Pensar que ele e Jesus tiveram conversas frequentes, trocando muitas ideias sobre tantos aspectos. São José, como pai, ensinou Jesus a falar, ensinou Jesus a andar, ensinou Jesus a trabalhar, a cortar a madeira. Todos os acontecimentos da vida do Filho de Deus, ele foi guardando no seu coração, como também Nossa Senhora. São José Maria estava convencido de que, para José, a vida de Jesus foi uma contínua descoberta da sua própria vocação. Como nenhum outro homem antes ou depois deles, São José aprendeu de Jesus a permanecer atento às maravilhas de Deus, a ter a alma e o coração abertos. De maneira que podemos recorrer a São José, podemos olhar para essa sua vida interior, para que a gente também consiga, né, ter essa vida junto de Deus, essa vida escondida com Cristo em Deus. Sabemos dizer muitas coisas para Jesus, como José dizia, né? Identificar-nos com Ele, porque essa é a nossa meta maior, né? José nos ensina a ser amigos de Jesus, como ele foi, como um pai deve ser amigo do seu filho, e ele o foi. Enfim, vamos ter, né, ou aumentar essa nossa devoção a São José, como o Papa Francisco nos pediu ano passado, quando então quis que comemorássemos os 150 anos da proclamação pelo Papa Pio IX de São José como padroeiro da Igreja Universal. E antes de terminar, quero lembrar um último aspecto da devoção a São José. É que ele é um grande intercessor para termos uma boa morte e também para que saibamos estar serenos, confiantes e em paz nos momentos mais difíceis da vida, nos momentos mais difíceis da família, nos momentos de doença, nos momentos de desemprego. Enfim, todos esses momentos em que tenhamos que padecer são cruzes, e São José nos ensina extraordinariamente a viver esses momentos com serenidade. Afinal, que sorte é São José morrer nos braços de Jesus e de Maria. Por isso, ele é intercessor da boa morte. E com que dignidade, com que firmeza, com que serenidade enfrentou aqueles momentos difíceis no nascimento de Jesus. Deveríamos contemplar esses momentos e pensar quão difícil foi para São José, para Nossa Senhora, tudo aquilo que aconteceu em Belém no nascimento de Jesus. Imagine, José teria feito um berço que estava em Nazaré, não trouxe esse berço. Teve que se contentar e dar a Jesus uma manjedoura para que pudesse deitar-se. Não tinha ar-condicionado, não tinha fraldas descartáveis, não tinha gel, não tinha nada. Tinha um estábulo, né? Os animais davam umas baforadas para dar aquecimento a Jesus. E chegando, né, a Belém, né? Isso é incrível, chegando a 3 dias de viagem de Nazaré,
Nossa Senhora grávida de 9 meses, prestes a dar à luz, não encontra lugar na estalagem, ninguém lhe dá abrigo nas casas de Nazaré, nem para que eles possam sentar-se num sofá, para que possam tomar um banho, para que possam trocar de roupa. Nada disso. Tem que se contentar com o estábulo. No entanto, nós imaginamos São José sereno, tranquilo, fazendo uma fogueira, preparando um lugar para que Nossa Senhora pudesse deitar, esperando o nascimento de Jesus. E eu penso que mais dilacerante, angustiante, foi a fuga ao Egito. No meio da noite, quando no sonho, São José recebe o anúncio do anjo de que eles têm que fugir para o Egito porque Herodes está perseguindo Jesus, que tinha 2 anos. E ele sai no meio da noite, pega o que podem pegar, alguns utensílios, umas moedas, e sai pelo caminho do deserto, não pela caravana, porque o lugar visível, o Herodes com seus soldados estavam perseguindo e pegando as crianças, tem que ir quantos dias de viagem até o Egito? Onde pernoitar? O que comer? Onde comer? O que encontrar? Dificuldades de assaltantes. Chega ao Egito, não conhece ninguém, não tem parentes, não sabem a língua, e tem que ficar lá. E São José sereno, tranquilo. Isso é importante ter presente, porque cada um de nós padeçamos e temos que suportar momentos difíceis na nossa vida. O Papa Francisco, na sua carta apostólica Cordis Patris Corde, Pai do Coração, que nos escreveu, no ano passado, abre-nos o seu coração para dizermos: todos os dias, há mais de 40 anos, depois das laudes, recito uma oração a São José, tirada de um livro francês de devoções, do século XIX, da Congregação das Religiosas de Jesus e Maria, que expressa devoção, confiança e um certo desafio a São José. E aí ele transcreve essa oração, o Papa Francisco recita todos os dias de manhãzinha. Glorioso patriarca São José, cujo poder consegue tornar possíveis as coisas impossíveis, vinde em minha ajuda, nesses momentos de angústia e dificuldade. Tomai sob a vossa proteção as situações tão graves e difíceis que vos confio, para que obtenha uma solução feliz. Meu amado Pai, toda a minha confiança está colocada em vós. Que não se diga que eu vos invoquei em vão. E dado que tudo podeis junto de Jesus e Maria, mostrai-me que a vossa bondade é tão grande como o vosso poder. Amém. Jesus, José e Maria, dou-vos o meu coração e a minha alma. Jesus, José e Maria, assisti-me na minha última agonia. Jesus, José e Maria, expire em paz convosco a minha alma.